Olá, tudo bem? Nesse vídeo aqui eu vou te ensinar a fazer uma estratégia infalível de estudo e aprendizado. Se você está caindo de paraquedas aqui, você está pegando uma safra muito boa aqui do meu canal, que eu estou falando sobre pensamento estratégico. E nesse vídeo especificamente, eu vou direcionar o pensamento estratégico para os estudos, tá? Então, se você quiser passar aí no Enem, fazer um vestibular, tirar uma certificação, passar num concurso público, né? Ou até mesmo somente aprender um novo conteúdo e dominar esse novo conteúdo, presta atenção nesse vídeo, tá? Bem, meu nome é Vitor Pinho, eu sou professor de pós-graduação, eu já fui aprovado em 5 concursos públicos, já fiquei em primeiro colocado, já fiquei em terceiro colocado, né? Então já tive sucesso com essa estratégia, inclusive eu sou Scrum Master e na minha prova de certificação para Scrum Master, eu fui um dos únicos brasileiros que conseguiu 100% de aproveitamento. Eu acertei todas as 100 questões e em todos esses momentos, no concurso público, vestibular, que eu fui aprovado, né, 2 vezes em universidade federal, 2 vezes em universidade estadual, tudo isso através dessa estratégia que eu vou te ensinar aqui, beleza? Então, presta atenção. Olha só, qualquer assunto que a gente for estudar, ele pode ser dividido em princípios, aplicações e exceções. Por exemplo, você vai estudar matemática, lá tem assunto de potenciação. Então você vai ter lá as propriedades da potenciação. Então você vai ter as aplicações, né, os problemas, os exercícios, e você pode ter as exceções. Por isso que eu botei aí um asterisco, tá? Deixa eu ver aqui, ó, como é que eu aponto na tela aqui. Nas exceções tem um asterisco, porque nem sempre existem exceções nesses assuntos. Se não existir, ótimo, melhor para a gente. Mas às vezes existem. E aí eu vou fazer uma pergunta para você. Onde você deve mais dedicar a sua energia? Nos princípios, nas aplicações ou nas exceções? Qual é a sua resposta? Bem, a maioria das pessoas vai pensar o seguinte: olha, as aplicações, como correspondem a 80% desse assunto, eu tenho que me dedicar o máximo de tempo nelas. Então eu vou dar uma passada rapidinha pelos princípios e eu vou logo para as aplicações, ficar ali 80% e depois vou me dedicar também às exceções, porque eu sei que são essas exceções que os professores, os aplicadores de prova vão utilizar para complicar a minha vida. E é assim que a maioria das pessoas pensam. Se você respondeu alguma dessas duas alternativas, tá tudo bem, você está seguindo a regra geral, você está pensando como todo mundo, tá? Mas é aqui que está a estratégia que eu vou te passar. O correto é você dedicar o máximo de tempo que você puder nos princípios, para você dominar os princípios para qualquer assunto, tá certo? E para você entender por que isso é tão eficiente, existem duas grandes razões. Eu vou te apresentar a primeira. A primeira grande razão é que quando você se dedica para estudar os princípios, você faz exercícios, né, sobre esses princípios, você verbaliza, você faz resumo, enfim, você dedica um bom tempo estudando esses princípios, você vai economizar lá na frente para estudar as aplicações e as exceções. Por quê? Porque os princípios que vão viabilizar você entender o restante. Então as pessoas cometem esse erro básico de negligenciar os princípios e partir para as aplicações, para as regras gerais. Então entenda isso. Quanto mais tempo você se dedicar para aprender os princípios, mais tempo você vai economizar lá na frente. Mas essa, evidentemente, não é a maior vantagem e eu não gravei um vídeo para te falar somente isso. Esse vídeo, o especial desse vídeo, o filé desse vídeo está nisso aqui, na ancoragem. E o que é a ancoragem? A ancoragem acontece quando você consegue relacionar um assunto que você está estudando agora com um assunto que você já conhece, com um assunto que você já domina. E quando você consegue fazer isso, o aprendizado é muito mais fácil. O seu cérebro retém o conteúdo com muito mais facilidade. Tá certo? Então, por exemplo, uma pessoa que ela já domina a culinária, ela já estudou, ela já conhece muitas coisas da culinária, a partir do momento que ela conhecer uma nova técnica, ela for apresentada a uma nova técnica, a uma receita totalmente diferente, ela vai ter mais facilidade para aprender do que eu que não sei porra nenhuma de cozinha, tá certo? Porque ela vai fazer um processo de ancoragem, ela vai relacionar esse conteúdo que ela está aprendendo agora com conteúdo que ela já domina, e esse processo que se chama ancoragem. E quando você colocar em prática isso aqui que eu estou dizendo para você fazer, você vai fazer justamente o processo de ancoragem. Então pensa comigo, você tem um assunto aqui, ó, desse tamanho para estudar, né? Estou me posicionando aqui na câmera.
Veja que os princípios são isso aqui, ó. Você está aqui, né? Todos os princípios são uma pequena parte, apenas 15%. Então, quando você se dedica para estudar isso aqui, você faz os exercícios dos princípios, faz repetições, aplica todas as técnicas de estudo para dominar apenas esses 15%, o restante, que são as aplicações, você vai fazer uma ancoragem com os princípios que você já aprendeu e que você já domina, tá? Então, você vai fazer a seguinte pergunta quando você estiver estudando o restante do assunto. Você vai falar, olha, isso aqui que eu estou estudando agora, como é que isso aqui se relaciona com os princípios que eu estudei no início dessa matéria, no início desse assunto, tá? Você vai fazer essa pergunta, você vai dominar os princípios e vai fazer essa pergunta. Quando você conseguir responder isso, tá? Pode ser, você pode responder isso em milésimos de segundos. Às vezes você vai precisar de um pouquinho mais de tempo para encontrar essa relação. Mas quando você fizer isso, é nesse momento que vai acontecer a ancoragem. E nesse momento o seu cérebro vai reter a informação, vai aprender, tá certo? E como eu já falei aqui em outros vídeos, o grande segredo vai ser você fazer exercícios, primeiro sobre os princípios, procurar exercícios na internet para exercitar os princípios. Mais uma vez eu vou repetir, isso vale principalmente para matérias de exata, para matemática, mas também serve para matérias de humanas. Você vai estudar direito administrativo, você vai estudar os princípios do direito administrativo, né? Aquela sigla lá, LIMP, princípio da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência. Você dominando esses princípios, tudo que você lê sobre direito administrativo, você vai se perguntar, como é que isso aqui se relaciona com os princípios que eu já domino, com os princípios que eu já sei, certo? E nesse momento você vai fazer essa linkagem dentro do seu cérebro. Tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, você precisa me dar uma resposta positiva. Você precisa deixar o seu like, porque o meu canal é pequeno e eu preciso saber o que as pessoas gostam, preciso entender o que é que vocês querem que eu grave aqui. Então, me dá uma resposta sinalizando que esse conteúdo é bom para você, tá bom? Então, eu fico por aqui e deixo um grande abraço.